Vamos falar de um evento que tinha tudo para ser histórico, a COP30. Pela primeira vez no coração da Amazônia, a promessa era enorme, sabe? Mas, entre o que se fala nos palcos e o que acontece de verdade, existe uma distância. E foi justamente nesse abismo que uma realidade bem mais complicada apareceu. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olha só essa frase. Ela foi dita lá no meio do evento e, nossa, isso resume tudo de uma forma brutal. Pensa bem, de um lado a gente está falando de salvar o planeta, do futuro da humanidade. Do outro, não tinha nem água no banheiro do centro de imprensa. É esse o choque de realidade que dá o tom da nossa análise. Então, vamos lá. A COP30 em Belém. Isso foi gigante. A primeira vez que a maior conferência do clima do mundo acontecia dentro da Amazônia. A escolha do lugar foi super simbólica, né? Era para ser uma mensagem para o mundo todo. Olha, agora é para valer, vamos zerar os matamentos, vamos regenerar. O cenário era perfeito para uma virada de chave histórica. Tá, mas por que tanta urgência? Por que essa COP, justo ali na Amazônia, era tão decisiva? A resposta, gente, tá na ciência. E os dados são de arrepiar. Não é mais um aviso para o futuro. O alarme tá soando agora, e bem alto. A floresta tá chegando num limite perigosíssimo. E o nome desse limite é ponto de não retorno. A ideia é bem simples, na verdade. Imagina que a gente está empurrando uma pedra morro acima. Enquanto ela não chega no topo, dá para segurar. Mas se passar 1 milímetro do cume, já era. Ela desce com tudo pro outro lado e não tem mais o que fazer. Para a Amazônia, esse outro lado do morro é virar uma savana degradada. E é para sempre. E olha, a gente tem empurrado essa pedra com uma força absurda. Estamos falando de 500 mil quilômetros quadrados de floresta que simplesmente sumiram do mapa nos últimos 37 anos. Para ter uma noção do que é isso, é como se a Espanha inteira tivesse sido desmatada. É muita, muita coisa. A gente está chegando perigosamente perto do topo desse morro. Mas, afinal, o que está causando essa destruição toda? Não é algo que acontece do nada. É um processo bem concreto, movido principalmente pela agropecuária. Dá uma olhada nesses números. O rebanho de gado mais do que quintuplicou. A área plantada com soja, então, nem se fala. Explodiu. É um modelo econômico que, basicamente, precisa que a floresta vá para o chão para crescer. Aí a gente junta isso com a mudança climática. Sabe aquela meta global super famosa de não deixar o planeta esquentar mais de 1,5 graus? Então, para a Amazônia, isso já não é mais uma meta para o futuro. Em alguns lugares, essa linha já foi cruzada. Já é uma realidade. E as consequências disso, a gente vê na prática. Secas extremas, que antigamente aconteciam muito raramente, de repente começaram a pipocar. Olha a frequência: 2005, 2010, 2015, 2023. 4 secas gigantescas em menos de 20 anos. É um ritmo alucinante e cada vez pior. Então, para resumir a ciência, os pesquisadores mapearam os gatilhos. São linhas bem claras. Por exemplo, se o desmatamento passar de 20% do total, ou se a estação seca durar mais de 6 meses, ou a temperatura subir mais de 2 graus. Qualquer um desses pontos pode ser o empurrãozinho que faltava para a pedra virar um morro. É um efeito dominó que, uma vez que começa, ninguém mais segura. Ok, então o cenário científico era esse. Urgência máxima. E foi nesse clima que a COP30 começou. Só que a ambição, os discursos bonitos, bateram de frente com uma realidade bem mais bagunçada, digamos assim. Esse quadro aqui é perfeito para a gente entender essa confusão. De um lado, o que o Brasil queria mostrar para o mundo: liderança, desmatamento zero, metas ousadas. A vitrine. Do outro lado, o que estava acontecendo nos bastidores e na própria floresta. Incêndios recordes, problemas de infraestrutura bizarros e uma crise de credibilidade crescendo. É uma ironia cruel, né? Enquanto diplomatas discutiam como reduzir emissões, a floresta ali do lado queimava como nunca. Só em 3 meses, em 2024, foram 31,5 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera por causa dos incêndios. Isso é 60% a mais que no ano anterior. Para se ter uma ideia, é quase tudo que um país inteiro como a Noruega emite em um ano. E, claro, todo mundo de olho. A imprensa internacional, as outras delegações. A forma como o país lidou com os incêndios foi vista como um sinal de que era difícil cuidar do próprio quintal. Isso, obviamente, arranhou muito a imagem de liderança climática que o Brasil queria projetar. E os problemas não paravam na fumaça dos incêndios, não. Eram coisas básicas, do dia a dia da conferência.
Faltou água nos banheiros da área de imprensa por horas. A internet caía bem na hora dos discursos importantes. E o cúmulo, foi quando incendiaram a van de uma delegação estrangeira. Aí o problema virou uma crise de segurança. Bom, depois desse banho de água fria, a gente se pergunta, e agora? Tem solução ou é só sentar e esperar o pior? A boa notícia é que, apesar de tudo, a ciência diz que sim, existem caminhos. E eles são bem claros. Basicamente, a comunidade científica propõe um plano de 4 passos, quase como um tratamento médico. Primeiro, estancar o sangramento, ou seja, desmatamento zero, imediatamente. Segundo, começar a cura, reflorestar em larga escala. E, o mais importante, terceiro e quarto passos, mudar a economia. Trocar o modelo destrutivo por agricultura regenerativa e investir pesado numa bioindústria. Ou seja, usar a inteligência para criar produtos incríveis com a floresta em pé. E o legal é que essa solução não é só para o planeta, é para as pessoas também. Restaurar a floresta não é só plantar árvore, é gerar emprego, e não é pouco não. A estimativa é que só a restauração de uma parte da Amazônia poderia criar mais de 2 milhões de empregos permanentes. É uma nova economia, uma alternativa de verdade para quem vive lá. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa oportunidade, olha só os números da bioindústria. Com um investimento que, para a escala global, nem é tão absurdo, daria para criar mais de 40 mil biofábricas. Pensa nisso. Pequenas indústrias espalhadas pela região, transformando a riqueza da floresta em cosméticos, remédios, alimentos especiais, gerando quase 230 mil empregos diretos e uma riqueza que fica na região. E claro, nada disso funciona, nada disso sequer começa sem colocar os povos indígenas no centro da conversa. Eles não são só parte da solução, eles são a base dela. Os territórios deles são as áreas mais preservadas. O conhecimento que eles têm da floresta, acumulado por séculos, é simplesmente insubstituível. Qualquer plano para o futuro da Amazônia que não comece por eles já nasce errado. No fim das contas, a mensagem da ciência é muito clara. A Amazônia não é um problema só do Brasil. É uma responsabilidade de todo mundo. O que acontece lá afeta o clima do planeta inteiro. Então, proteger a floresta e as pessoas que vivem nela é uma tarefa global. Então, o que a gente viu aqui foi um choque. O choque entre o que a ciência diz que é urgente e possível e o que a realidade política e social consegue entregar. E isso nos leva à grande questão. A COP30, no final, foi o empurrão que faltava para salvar a Amazônia ou foi só mais um evento grandioso, cheio de boas intenções, que acabou sendo engolido pela dura realidade local? A resposta para essa pergunta vai dizer muito sobre o futuro da floresta. E convenhamos, sobre o nosso futuro também. Uma coisa é certa, o tempo para decidir está acabando, e rápido.